Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lendo Letras. Hoje o tema é o significado ou os significados da letra de uma conhecida canção. Conhecida sim, porque você certamente já ouviu essa introdução. The House of the Rising Sun, ou A Casa do Sol Nascente, é uma famosa canção que ganhou inúmeros prêmios ao longo dos anos, estando entre as 500 melhores canções de todos os tempos em várias listas, inclusive da conceituada revista Rolling Stone. Também entrou para o Hall da Fama do Rock, bem como para o Hall da Fama do Grammy. A sua versão mais conhecida é com a banda Animals, formada em 1962 em Newcastle, Inglaterra, e que lançou essa música em 1964. Antes do Animals, muita gente gravou versões dessa música, entre eles Nina Simone, Chuck Berry, Bob Dylan e até mesmo os Beatles. Mas há duas curiosidades muito interessantes com relação a essa obra. A primeira é que ninguém sabe quem a compôs ou quando ela foi composta. Trata-se de uma peça de cultura popular sem data definida, classificada como música folclórica. O fato é que é uma composição bastante antiga, segundo apurou o pesquisador que se dedicou por anos a fio à busca pelos significados e origens de várias músicas famosas ou obscuras. Acredita-se que ela tenha sido cantada pela primeira vez no século XVI, sendo que as primeiras versões eram bem diferentes, nem mesmo citando a cidade de Nova Orleans, que foi fundada em 1718, ou seja, no século XVIII. Pode haver versões muito antigas na Inglaterra ou mesmo nos Estados Unidos, de antes da Guerra Civil, que aconteceu em 1861. A canção foi passada de geração em geração por via oral antes que houvesse meios de gravá-la e migrou da Inglaterra para os Estados Unidos, com a letra sendo adaptada inúmeras vezes às conveniências dos novos tempos. Os primeiros relatos confiáveis contam que ela já era cantada por mineradores estadunidenses enquanto trabalhavam nas minas em 1905. Esse tipo de música, que sofre transformações no conteúdo e pertence à cultura popular, tem o nome geral de broadsheet, basicamente combinando a nova letra com o título de uma música conhecida. The House of the Rising Sun se parece bastante na estrutura com uma música do século XVI chamada The Unfortunate Rake. A primeira gravação da Casa do Sol Nascente só aconteceu em 1933 pela dupla Tom Clarence Ashley e Gwen Foster, e seu título era Rising Sun Blues. Clarence dizia ter aprendido a música com seu avô, o que indica que a composição é realmente antiga. Woody Guthrie regravou em 1941, Josh White em 1947, Lead Belly em 44 e 48 com um arranjo novo, Dave Van Honk em 64, Los Speakers em 65, Frigid Pink em 69, Georgie em 74, Dolly Parton em 80 e mais dezenas e dezenas de outros artistas menos conhecidos. Recentemente houve uma regravação pela cantora Lauren O'Connell em 2013. Dois anos antes, a banda The White Buffalo fez a sua versão, inclusive mudando a cidade de New Orleans para Charming Town, sendo tema da série Sons of Anarchy. There is a house in Charming Town, they call the rising sun. O início dos estudos oficiais a respeito de músicas cuja autoria e origem não são conhecidas data de 1941, quando o Congresso americano financiou a pesquisa de Alan Lomax, que foi um folclorista, musicólogo, pesquisador e arquivista nascido no Texas. Ele foi escolhido para essa tarefa por ter gravado em 1937 uma versão de The House of the Rising Sun cantada por Georgia Turner, filha e neta de mineradores que tinham cantado
usando a música em seus trabalhos de mineração. Se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. A segunda curiosidade a respeito dessa música é sobre o que ela realmente quer dizer. O que é, afinal de contas, a tal Casa do Sol Nascente? A única certeza que se tem é que a letra fala a respeito de pobreza e misérias ocorridas na cidade de New Orleans, e há 3 versões que tentam explicar do que se tratava esse lugar. A primeira versão diz que era uma prisão. Evidências nesse sentido são partes do texto, como a menção a bolas e correntes que eram utilizadas naqueles tempos para impedir que os prisioneiros fugissem. O eu lírico conta que sua mãe era uma costureira e seu pai era um apostador, um viciado em jogos. A descrição feita do pai não é nada lisonjeira. A única coisa que um apostador precisa é uma mala e um baú, e a única hora que ele se sente satisfeito é quando está completamente bêbado. Supostamente, o narrador conta que cometera um crime e estava voltando para New Orleans para passar um tempo vivendo com correntes e bolas de aço nos pés. Ele pede que as outras mães aconselhem seus filhos a seguirem caminhos honrados para que nunca passem pelo que ele passou, tendo que ficar preso à Casa do Sol Nascente. A segunda interpretação diz que o lugar seria um bordel que existiu em Nova Orleans no século XIX, sendo que há mesmo relatos de um cabaré nessa cidade nessa época de propriedade de uma francesa de nome Marianne Soleil-Levant, sobrenome que em inglês é Sol Nascente. Escavações feitas na cidade em 2005 encontraram restos de panfletos que atestam a existência de um prostíbulo na região. Nessa versão, o narrador não está materialmente preso, mas o vício em frequentar esse lugar é representado metaforicamente como correntes e bolas de aço nos pés dele. O conselho às mães é que não deixem seus filhos ficarem viciados em prostitutas e bebida, desperdiçando suas vidas em pecado e em degradação, pois isso conduz fatalmente à miséria, tanto moral quanto financeira. Nessa versão, o pai do eu lírico teria ficado viciado em jogos e bebida por frequentar a Casa do Sol Nascente. O trecho que corrobora essa versão é: há uma casa em Nova Orleans, eles a chamam de Sol Nascente, e tem sido a ruína de muitos garotos pobres, e Deus, eu sei que eu sou um deles. Essa segunda versão é mais aceita e difundida, mas existe ainda uma terceira que meio que funde as duas primeiras. Era muito comum no século XVI que músicas folclóricas ou músicas populares falassem sobre os perigos das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. E havia lugares que eram verdadeiras prisões onde as prostitutas eram obrigadas a ficar para tratar a sífilis e outras doenças venéreas, que representavam um grande risco para a população que não era promíscua ou pelo menos era um pouco menos promíscua que elas. Os tratamentos quase nunca eram eficazes. O principal medicamento, com muitas aspas, era o mercúrio, que geralmente não funcionava nesses casos. Muitas vezes essas mulheres nunca saíam dessas casas, morrendo lá de velhice. Algumas acabavam virando uma espécie de enfermeiras das outras que tinham menos tempo de estadia. E por que essas casas ganharam um nome que ficou famoso? Porque em várias delas havia pintado na parede da entrada um sol nascente, representando um novo dia e uma nova vida para essas mulheres, nova vida essa que quase nunca acontecia. Nesse caso, o eu lírico é feminino, uma mulher filha de pais pobres que teve de se prostituir para ajudar nas despesas e acabou contraindo uma doença do sexo e foi trancafiada nessa casa de recuperação que não recuperava quase ninguém. A letra realmente não dá a entender que ela tenha se curado. E você, sabia disso? Qual versão você acha que é a verdadeira? Comenta aí. Espero que tenha gostado deste vídeo. Até o próximo, aqui no canal Lendo Letras. It seems the rain
They call